Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, mais uma noite, Bruno aqui. Como sempre estou à noite, vocês sabem pessoal, eu sou notívago, eu não gosto de trabalhar de manhã, eu não gosto da manhã de gravar episódio. Estou aqui, 19 horas, né? E o convidado de hoje é muito bom, então a gente ficou ali meia hora batendo um papo e dando risada, talvez até mais. Mas me apresentando aqui antes de tudo, vocês não têm obrigação nenhuma de me conhecer, mas já faz mais aí de 100 episódios que o Bruno está aqui falando sobre marketing, sobre comunicação, lifestyle e falando algumas besteiras também da vida, porque a vida não é só trabalho, né, pessoal? Então a gente acredita muito nisso aqui no Marketing The Podcast. Bruno Gimenez, host do Marketing The Podcast, basqueteiro, e faço meditação, depois eu conto sobre mim. Basicamente isso. Hoje aqui a gente vai falar de uma coisa que eu acho que todo mundo vai falar de glamour, pelo menos da minha época é um pouco mais de glamour, o pessoal falava mais dos intocáveis e tudo mais da minha época, mas eu vou falar aqui do episódio que eu estou para aprender. Estou trazendo aqui também para vocês que acompanham aí tanto do digital e acabam falando menos de televisivo, mas o televisivo com a massa de entrega que tem, que a gente vai trazer aqui hoje, e falar da real publicidade. Publicidade da TV não morreu, insights e o futuro da TV 3.0. Convidado nosso é o Luiz Alberto de Campos, o Juca, grande Juca, um dos caras mais legais que eu conheci nesse meio. É um profissional com mais de 35 anos de experiência. Eu tenho 36, tá, pessoal? Ele está com 35 anos de experiência em gestão e direção de vendas no setor de mídia, com atuação em empresas de grande porte como Rede TV, SBT, Band e Editora 3. Habilidade comprovada na liderança de equipes nacionais, desenvolvimento de estratégias comerciais e na busca contínua por inovação e criação de valor. Sua trajetória inclui passagens por diferentes cargos de liderança, consolidando uma vasta experiência em publicidade e gestão de vendas. Está aqui a parte que eu mais gostei. Adoro o que faço e adoro a vida. E tenho muito carvão para queimar, não tenho dúvida, Juca. Seja bem-vindo ao Marketing The Podcast. Boa noite, Brunão. Obrigado pelo convite, primeiramente. Muito obrigado pelo convite. Adorei a apresentação. A gente se sente desse tamanho aí que você está falando. Na realidade, não. Eu sou um profissional de publicidade, eu me encaro assim. Eu, há 35 anos atrás, estava terminando a faculdade, fui trabalhar numa agência de propaganda que foi a SA, que era do Sérgio Lopes e do Aloysio Guimarães. Um era um cara de marketing, que era o CMO da Danone, que era o Sérgio Lopes, que era um cara genial, e o Aloysio Guimarães, que era um cara de publicidade, era um atendimento da GGK. Eram dois grandes profissionais do mercado publicitário, que num determinado momento eles resolveram fazer a própria agência, porque eles tinham um entendimento de um formato que ia ser inovador, ia ser bacana, e eram construtores de marcas, eram construtores de coisas, né? Eles eram empreendedores, eram os caras geniais. E eu tive a sorte de, terminando a faculdade, eu tinha um professor, o Chico Brito, que era uma figura, e era muito amigo dos dois e me apresentou para eles. E, obviamente, eu acabei entrando na agência e como atendimento. E comecei a fazer atendimento tanto com o Sérgio quanto com o Aloysio, que eram dois aviões no atendimento e tal. E, obviamente, era uma agência que eu fui o terceiro funcionário. Então, além do atendimento, eu também acumulei
a parte de mídia, que era receber os veículos, de fazer, de pegar as tabelas. E nessa época ainda era muito rudimentar, né? Era tudo feito à máquina de escrever, não tinha softwares, não tinha grandes mecanismos e tal. E isso foi me colocando numa posição de aprendizado de mídia. Isso, obviamente, não foi um grande período, porque a agência foi crescendo, foi ganhando grandes clientes e tal. E aí, obviamente, foram se departamentalizando e colocaram a mídia, e, enfim, e isso tudo me deixou bastante interessado, porque a construção, né, das marcas e tal foi uma coisa que foi cada vez me deixando mais próximo e com mais vontade de aprender. E com 2 grandes professores que contratavam grandes pessoas, eu fui tomando gosto pela coisa, não achei só que era publicitário por ser publicitário, e obviamente eu fui tomando a dimensão do negócio de propaganda, de publicidade. Bom, chegou um determinado momento que eu comecei a trabalhar com esses caras que eu te falei, e a gente foi trabalhando, eu como atendimento e tal, até um dia, obviamente esses caras se transformaram em grandes amigos, né? E um dia o Aloysio e o Sérgio me chamaram na sala e falaram: Jucá, teu lugar não é aqui, velho. Teu lugar não é no atendimento, não é. A gente te adora, a gente nunca vai te mandar embora, jamais vai te mandar embora. Não acho que seu emprego está correndo risco, não tá. É isso, mas assim, a gente não te vê como atendimento, a gente te enxerga como profissional de veículo. A gente tem certeza que pelo teu jeito de argumentar, disso e aquilo outro, você será um homem bem-sucedido em venda de espaço publicitário. Aí eu falei: puta, gente, eu não sou vendedor, eu não sei vender água no deserto, eu não sei, eu não sei. Aí os caras eram tão afins de me ajudar, e achou assim, de me ajudar mesmo por amizade, que na época existia a revista Manchete. Olha só que louco. Revista Manchete. Revista Pô, aí Manchete. você pega a minha infância, Juca. É isso. E assim, era o máximo a revista Manchete. E lá fui eu. Eles arranjaram um emprego para mim na revista Manchete. E lá fui eu trabalhar na revista Manchete e fui tomando gosto pelo negócio. Calma aí, Juca. Então você estava naquelas edições Cavaleiros do Zodíaco, Churato, aquelas coisas lá? Olha, eu fiz tantas edições, eu fiz até a edição 1000 da Manchete, imagina, antes de falir, porque depois da Bloco Editores faliu. A minha geração deveria se chamar Geração Manchete, porque a gente cresceu com a Manchete. Se hoje eu sou um nerd com vários bonecos aqui no fundo, foi a Manchete que formou. Pode crer, mas enfim, então aí ali eu tomei gosto pela coisa, comecei a virar vendedor de fato. Aí eu acabei ficando muito amigo do Acácio, que é um grande nome dos veículos de comunicação, principalmente dos rádios. Hoje o Acácio está na Transamérica e tal, enfim. É um cara que eu me apaixonei por ele, era um grande, brilhante amigo. E o Acácio estava na época na Bloco Editores também, numa revista determinada, até um determinado dia que ele girou para mim e falou: Jucá, me convidaram para a gente fazer uma grande transformação na Rádio Metropolitana. Lançar outra marca, lançar isso e aquilo outro e tal. Puta, eu queria que você fosse comigo. Metropolitana que até hoje, a Metropolitana, Metronite, essa Metropolitana aí. Exatamente. Só que eu conheci hoje, como que é o nome do menino? Eu conheci, eram garotos, né? Era a mãe e o pai dele que tocavam a rádio. Hoje em dia, eu recebi eles outro dia lá na Rede TV, os caras estão tudo velho e tal. Então aí lá fui eu para a rádio. E comecei a gostar da rádio também, mas chegou um determinado momento que eu achei que eu tinha que alçar voos maiores e acabei pedindo as contas na rádio, falando: agora eu sou já um profissional. Isso ainda é um garoto, ainda com aquela cabeça de garoto, tá achando que ia ganhar o mundo só pela minha competência, minha vasta competência de alguns anos e tal. E todos passamos por isso, Juca? Todos passamos por isso. Eu acho que sim, eu acho que foi uma crise existencial qualquer, mas de qualquer forma, eu saí de lá, amarguei um mês de pijama em casa e estava alucinado e já achando que que tinha dado tudo errado, e obviamente com aquele network pequeno ainda, que era de ligação, não existia nem pager na época, então ainda era ligação e tal, e eu fui fazendo amigos e tal, até que um dia um amigo meu me ligou para me levar para a Editora 3, que era o Rafael Gessuron, que tinha trabalhado comigo lá na Bloco Editores da Manchete, que o JR, que é o Ângelo de Sá Júnior, que tinha acabado de sair da Abril,
que ele era Veja, ele saiu para assumir a Editora 3, convidou o Rafael para ser o diretor de comercial da Isto É, e o Rafael me trouxe para ser da Isto É. E, bom, começamos um trabalho, foi um trabalho maravilhoso, foi um aprendizado incrível. Primeiro que o Ângelo de Sá Júnior, o Jota, é um mega profissional, um cara muito generoso, que me ensinou muita coisa, e o Rafael também era um mega profissional. E aí tinha uma equipe coesa, era um time divertidíssimo e tal, até que um dia eu fui crescendo, o JR acabou, o Rafa acabou saindo para lançar a Caras, olha só que loucura, e eu fiquei com o Jota ali e tal, transformei-me em diretor da Isto É, até o momento que o JR saiu para lançar o Valor Econômico, o jornal, olha só. Valor Econômico, li muito. Muito. Até hoje. Era uma referência no mundo dos negócios, embora existia a Gazeta, existia algumas coisas, mas a Gazeta já não estava muito bem e tal. Então o Jota fez um trabalho brilhante junto com o Pestana lá, enfim, lançaram o jornal. Só que na saída do Jota, a generosidade desse meu amigo, ele na verdade falou: Juca, eu queria muito que você fosse comigo, mas eu acho que você hoje é um cara que está preparado para assumir o meu lugar na Editora 3. Então, puta, cara, eu vou falar pro Domingo que, você tem que ser você. E se ele falar para mim que não, eu te levo junto e acho que é justo. Aí, bom, ele foi... relação bacana que você teve com os parceiros de trabalho, Juca? Eu tive muita sorte, Bruno, porque eu tive grandes profissionais. Competência também. Eu acho que isso tudo é consequência de quando você trabalha direito e tal. Isso é uma coisa que eu acho que é consequência, tudo é consequência. E aí o Jota me colocou nesse lugar. Quando ele foi falar com o Domingo, pra você ter uma ideia, ele deve ter sido tão incisivo que o Domingo, quando ele voltava da sala do Domingo para entrar no comercial da Editora 3, o Domingo me ligou e falou: não vá com o JR, você vai ser o cara, mas ainda não vou anunciar. Aí eu falei: Domingo, você tá falando... E fiquei mais uns 4 anos como diretor-geral lá da Editora 3, até o momento que o Cláudio Santos saiu da Globosat e foi pro SBT. Foi aí que eu encontrei o meu mundo da televisão, Bruno, que você falou tanto aqui assim. Foi ali que eu me encantei profundamente com o veículo, porque além de som, imagem, impresso, seja o que for, eu tinha o glamour da televisão. A televisão sempre foi um veículo de grande alcance nacional, de grande cobertura nacional, e o SBT era a segunda emissora disparada, né? A Record ainda nem estava no game mesmo. E o Cláudio Santos era um cara que já tinha uma experiência profissional. Sim. E como ele tocou a Globosat durante muitos anos, ele era um cara... também é um dos grandes profissionais que eu tive a sorte de conhecer e de ter como professor, né? Então eu ingressei no mundo televisivo com uma equipe nova, que foi uma mudança lá do Silvio, que colocou o Ataíde, que mudou. Então ele formou grandes profissionais e eu tive a sorte de ser escolhido pelo Claudinho para ser o diretor comercial dele. E sempre uma escada, né? Porque, pelo que você está me contando, é uma coisa... A gente sabe, no off a gente falou um pouquinho sobre isso, mas vamos, né, por uma brand safety que a gente dá uma mesclada nisso. Eu sinto que hoje em dia, devido ao digital, essa relação, esse relacionamento, essa conversa, esse aprendizado passado para frente... Ele tá acabando, né, Juca? Parece que é a coisa mais frio, não tem mais isso, né, cara? Olha, Bruno, é aquilo que eu te falei, eu tenho um certo receio de falar do melhor ou pior. Na verdade, eu acho que houve uma mudança, porque a evolução dos negócios e tal, mudou um pouco o conceito, o jeito de tocar e tal. Mas eu acredito ainda, Bruno, de verdade, que o profissional que é totalmente comprometido, o cara lambuzado com o trabalho, o cara, ele acaba tendo ainda esse modelo de negócio. Agora, obviamente, a gente teve algumas etapas que modificaram o processo de relacionamento dos envolvidos dentro do mundo da publicidade. Eu acho que eu contei para você, eu acho que no job description da época,
era obrigatório você atender os veículos de comunicação pelo sentido Sim. de que ali surgiam-se grandes oportunidades de negócios que talvez não estavam ali impressos dentro das propostas de trabalho que eram mandadas para o mercado, ou via e-mail marketing, ou via plataforma, via o que fosse. Então, assim, tinha uma relação maior por causa dessas oportunidades que se criavam. Então, assim, é difícil falar maior, melhor e tal, mas mudou porque mudou o processo do negócio. Talvez por falta de tempo, talvez pelos modelos de negócios atuais e tal, não tenha mais tanto. Descentralização também, né? Descentralização É dos isso, canais. entendeu? Mas eu acho assim que ainda leva vantagem quem está no dia a dia, olho no olho. Eu ainda acredito nisso, entendeu? E vou A morrer gente se acreditando. conheceu assim, Juca. Esse episódio é o motivo do olho no olho. É isso, é isso. Então, assim, eu continuo acreditando. Então, esse momento de SBT na minha vida ele foi muito especial, porque foi um aprendizado e me apaixonei. A televisão é um negócio apaixonante, porque é aquilo que eu te falei. Ela não é só um veículo de comunicação, ela tem um glamour embarcado, ela tem uma essência, um ar que transpira do meio muito legal. E a TV, ela soube evoluir. Entendeu? Eu Sim. acho que a televisão, por mais que a televisão vai acabar, nunca vai acabar, ainda é um veículo de comunicação que é o totem de entretenimento da família brasileira normal, porque é o único produto que é basicamente gratuito. Você liga ela na parede, coloca um clipe lá no lugar da antena, agora com o mundo digital, você pega uma imagem de melhor qualidade com opções de entretenimento para sua família. Então, acho que Assim como o rádio, né, Juca? Assim como o sim, rádio sim. também, né? Bruno, eu sou da época que cada vez que inventava um meio novo de difusão, o outro ia acabar, entendeu? E eu vi todos esses. Inicialmente eram 5 distribuições e hoje são mais de 4.000 distribuições e nenhum acabou o outro. Eu acho, de novo, eu acredito muito no plano bem feito de mídia. Então, assim, todo plano ele tem que contemplar todas as plataformas possíveis que venham ter sentido dentro daquele negócio do consumo de mídia do consumidor. Eu sei que parece aquela frase feita, mas o 360, ele bem feito, a chance dele impactar o consumidor da marca e, de repente, envolvido num conteúdo de televisão, a gente conseguir fazer com que esse cara seja influenciado para o consumo do produto em si, eu acho que é esse o nosso job, né? Mas eu acho que aí, Juca, eu acho que é uma discussão que é muito atual. Que é, ao meu ver, você sabe muito bem, a gente está falando do off, eu moro em Ourinhos, acho que já é o 10º episódio que eu falo isso. Mas assim, eu moro em Ourinhos e aqui eu senti, sair da minha bolha paulista, que era a minha bolha paulista, onde eu olhei e falei, não, YouTube, eu durmo com YouTube, vendo YouTube, que eu não sei o que. A gente passou por um advento de pandemia. Nesse advento de pandemia que a gente passou, as fake news ganharam uma maior notoriedade, óbvio com a eleição antes, mas depois com essa questão de pandemia potencializou. E óbvio que eu não vou entrar em nada político e não vou citar política aqui, porque é uma coisa que está fora do podcast, tá, pessoal? Então, assim, no final das contas quando a gente olha para isso, onde era o melhor canal de notícia? Onde você podia confiar? Era na televisão. Bruno, Era. recentemente saiu uma pesquisa falando sobre as pessoas, a credibilidade dos meios. Ainda tá televisão, rádio, e aí vem os demais, entendeu? Então, sem tocar em política, mas a gente vai viver umas eleições no próximo ano, né? Sim. E eu É acho acontecimento, assim que como Copa do Mundo. é isso. Eu acho, Bruno, que o grande concorrente dessas eleições serão fake news. Então, Sim. nós da TV hoje, Rede TV e tal, nós já estamos desenvolvendo vários protocolos de checagem de informação para a gente ter a credibilidade que a televisão tem de fato. Então, assim, Sim. não menosprezando os outros meios, pelo amor de Deus, porque hoje a Rede TV, eu não sei se você sabe, Bruno, ela tem Rede TV, ela tem TV no nome, mas ela é uma plataforma de tecnologia de distribuição de conteúdo. E não me interessa se o Bruno é impactado pela TV, ou se é impactado pelo celular, se é impactado pelo laptop, não me interessa. O que me interessa é que nós produzimos
conteúdos, que são 600 horas mensais de conteúdo sempre, e que esses 600 horas, em algum momento, em algum corte, em alguma distribuição, em alguma plataforma, eu impacte o consumidor para influenciar no consumo dele. É isso que a gente quer. Então, hoje, eu acho que todos os meios televisivos que eram só televisão, todos eles evoluíram, né? Todos eles... Porque a televisão, ela sempre foi a grande produtora de conteúdo, porque os formatos de televisão, de emissoras de televisão no Brasil, são diferentes do resto do mundo, porque nós tínhamos a cadeia de A a Z. Se a gente não produzisse conteúdo, não tinha o que pôr na televisão. Então, nós sempre fomos criadores. Os verdadeiros criadores de conteúdo são as emissoras de televisão. Tanto que hoje, Bruno, as nossas estruturas são gigantescas e que talvez elas não fazem mais sentido nos dias de hoje pelos custos que a gente tem. Mas as emissoras de televisão, elas foram obrigadas a fazer porque tinha que ser do A ao Z. A gente não tinha como contratar terceiros. Hoje em dia até se tem muito disso, mas naquele período que essas emissoras cresceram, a gente teve que fazer grandes emissoras, com grandes estúdios, com grandes infraestruturas, para poder criar os nossos conteúdos. Tanto que quando falam de, porque o digital... Não, a gente sabe que o digital faz muito bem isso daí, sempre vai fazer, sempre vai... Só que a televisão já tem isso na essência, né? A gente é criador de essência, desde o primeiro dia das emissoras de televisão até agora. E muitas delas hoje têm uma distribuição digital gigantesca. A Rede TV hoje é 52 milhões de inscritos dentro das plataformas digitais. É um puta canhão. A gente gera, esse mês aqui, vai ter 500 milhão de views dentro das plataformas da Rede TV. Então é uma soma que vai, além dos meus 112 milhões de brasileiros que passam na tela da Rede TV todo mês, a gente tem ainda mais esse canhão digital. Então, de novo, para a gente poder discutir se é melhor ou pior e tal, eu acho que não. Acho que ainda temos bons profissionais, sem dúvida nenhuma, que fazem essas contas de mídia, que gostam de trabalhar na essência, de ser o melhor dentro do negócio, mas, infelizmente, eu acho que teve uma perda também dessa proximidade que no passado se tinha mais, até porque é mais fácil. O trânsito era menor, tinha acho que uma série de características que ajudavam isso daí. Mas eu acho que também era mais porque era o formato que existia no mundo, era esse. Sempre tinha que ter uma relação com esses veículos, seja ele qual for, para poder ter as oportunidades e dessas oportunidades surgirem negócios positivos. Então, eu acho que assim, se perdeu, deveria se voltar ou tentar fazer. E acho que todo bom profissional, ele não se atenta só em, vamos ligar lá e vamos, não. Eu acho que ele está antenado, eu acho que esse bom profissional tem convicção de que a televisão não acabou. Eles podem falar, o cliente fala, meu filho não vê mais televisão, mas a gente não pode ser uma bolha, né, Bruno? Essa que é a real. A gente hoje, cara, a gente vive num Brasil continental e que a gente sabe que a infraestrutura de um, de outro, e as possibilidades, o modelo de celular, a transmissão de dados, tudo isso limita ao entretenimento grátis, entendeu? Isso aí começa a ter custo. Então, eu acho que é uma evolução. Acho que tem muito aqui a falar, Juca, de coisas que você está puxando aqui. Eu fui anotando, né? Conforme você foi falando, eu fui anotando N situações aqui. E aí eu comecei a pensar sobre... Eu tive experiências, como eu te falei, eu fui numa grande emissora, uma dona de sinais, como a gente falou no off, eu não vou trazer aqui, porque eu não acho interessante também trazer e colocar dados assim tão em frente. Mas uma grande emissora que eu fui, conversei, falei sobre pesquisas, né? E aí, a seriedade da pesquisa que a televisão ela coloca é um diferencial muito grande, né? Quando a gente vai falar. Eu acho que é sempre bom a gente colocar aqui que a maioria dos ouvintes do Marketing The Podcast são estudantes de publicidade das diversas universidades, a sua grande maioria São Paulo, pelas pesquisas que eu vi também, e outras são empreendedores e são profissionais do meio de comunicação. E aí, são pontos que a gente vai bater, que a TV tem um diferencial muito claro. Hoje o digital, ele evolui para a questão de dados
E aí é um pouco polêmica, né? De como o digital evolui para a questão de dados. Eu tenho minhas discordâncias, sabe quais elas são, mas a seriedade que a televisão me mostraram, eu cheguei assim e falei, olha, beleza, esses dados. A primeira coisa, sem eu falar nada nessa emissora, foi o seguinte, olha, a gente trabalhava com essa empresa de dados global e a gente viu que tinha 3 pontos ali percentuais de erro que não era interessante para a gente, que me atingia numa venda para tal recorte, que é como você usou, né? O recorte, quando você recorta ali para regiões. Sim. Me atingia na venda para tal recorte. E aí eu troquei o instituto porque o outro me dá uma margem de 1,5%. Cara, aquilo ali para a internet chegar naquela minuciosidade, naquele dado, naquela situação, ainda vai evoluir muito para isso, né? Bruno, eu acho o seguinte, eu acho que o digital Eu trouxe... adoro o termo canhão de mídia. Eu adoro o termo Sim, canhão de mídia. Eu estou sim. usando isso, nunca te contei, mas depois você me falou canhão de mídia, eu estou usando firme e forte. Mas, Bruno, eu acho o seguinte, eu acho que o digital foi uma evolução, sem dúvida nenhuma, era uma tendência, era uma coisa que não tinha como conter, como muitas evoluções, é sempre evoluções. Eu acho que eles trouxeram métricas incríveis, e algumas que, poxa, deveriam ser mais claras. Eu acho que a televisão, né, com todo o respeito, ela podia ser mais metrificada. Ela poderia fazer mais do que o Ibope, etc, etc. E está evoluindo, e está mesmo. Sim. Entendeu? Existem hoje os institutos que sempre existiram e tal, mensurando televisão com mais sintonia fina, com mais... Mas assim, o mundo digital abriu muitos olhos para a metrificação em pessoas, CPM, impactos, sabe? Eu acho que isso é uma linguagem moderna. Tanto que, eu de novo falando da Rede TV aqui, mas eu não sei se você sabe, mas a Rede TV, há 5 anos atrás, junto com a Unilever, no nome do Neto, que é hoje o nosso head, Muita gente boa, por sinal. Conversei, muito. gente Eu sou boníssima. suspeito, eu adoro o Muito moleque. bonito. E o Marcos Frade, eles desenvolveram, pelo sistema de automação que tem na Rede TV, eles desenvolveram a mídia programática em televisão aberta. Foi o primeiro formato no mundo, olha que legal. E foi porque o sistema da Rede TV era tão evoluído que podia se fazer inserções no formato IAB e de peças dentro do nosso conteúdo com super branded safety, porque no final quem apertava o botão para entrar a peça era um ser humano, então obviamente com todos os recursos de segurança possível, jamais no meio de um jornal, num acidente, seja ele qual for, aparecer alguma marca ali para surgir. Não, então a gente teve essa evolução. E a Rede TV passou a vender mídia por impacto. Olha que maluca. A gente começou a vender impactos no target. Obviamente que a televisão não é que nem o computador, não é que nem o digital, que é 1 para 1. A televisão é 1 para todos. O que a gente fez já que a gente sabia do histórico de audiência do target dentro do nosso caminho, a gente vendia CPM, ou seja, impacto no target para esse cara, sem cobrar dispersão. Então foi uma modernidade de discurso dentro da televisão que há 5 anos atrás a gente falou sobre isso, 5, 6 anos atrás a gente falou sobre isso. Então eu acho que as emissoras também sempre acharam caminhos para poder fazer disso uma coisa melhor, entendeu? Mas obviamente, eu assim, ainda discuto, Bruno, falar de audiência. Audiência é uma coisa tão intangível. Quanto é um ponto de audiência e tal. E sendo que o mundo digital, ele fala número de pessoas e pronto, acabou. Número de impactados, Sim. pronto, acabou. Eu acho que fica mais simples para o ser humano. Não que esteja certo e não que esteja errado, mas simplifica um pouco a vida humana. Você entendeu? É nesse sentido. Entendo perfeitamente. E aí a gente já engata um outro tema aqui, né? Porque o bom, Juca, é que você já me dá ganchos, né? Todas as vezes aqui de coisas. Assim, a gente está falando disso, eu falo dessa credibilidade da TV, e muito agora estourou, né, na minha mão, do pessoal, não estourou na minha mão, acho que eu um termo errado, mas assim, do pessoal me falar muito, que é a questão da campanha da marca Cif, né? Que teve ali todo um visual, teve OH, teve veículos, teve todo um trabalho ali
de mídia muito forte, né? Eu não cheguei a ver no televisivo, mas deve ter tido alguma Sim, coisa sim, também sim, sim. dentro disso. E aí você começa a pensar nessa estrutura de marca em termos de números. O OH, o DOH me promete números, fala de pessoas, realmente o número por pessoas que você Sim. falou. A gente está em cima, tipo, de falar, olha, essa entrega para pessoas é uma entrega de comunicação, que a CIF ela está falando com B2C de fato. Ela não está falando com B2B, ela está falando com B2C. Exato. E existe, gente, acho que até uma aula que a gente dá aqui no Marketing The Podcast para vocês, Uhum. aqui nessa aula que o Juca está dando e que eu estou aprendendo, que é justamente a questão e é uma coisa que eu defendo muito da Juca, da diferença de agências. Esse boom de agências que teve, uma urgência, 20 agências, 30 agências, do nada quando a gente foi ver, era 3 milhões de agências e você e ali o Lara, a África brigando, e a Publicis não sabia mais qual que era a agência grande que veiculava a mídia, não sabe mais, até o mercado está um pouco nebuloso para isso. E aí você vai entender quem é a agência de fato, aquela que cuida de marca. A agência de publicidade, ela cuida de marca. E aí tá dentro disso, dentro de, olha, há um entendimento, Juca, da minha área, que é, olha, eu vou trabalhar ali marca, branding, mas como se trabalha branding? Todo mundo fala de branding, mas ninguém sabe como trabalhar branding, porque ainda branding ficou para quem realmente é uma agência de publicidade. Uhum. Uhum. Ficou para isso. Tem agências pequenas que trabalham? Tem. Mas aí a TV ela consegue disseminar o produto por B2C. Consegue disseminar de uma maneira que talvez a credibilidade ainda do digital, por mais que entregue mais assertivo, talvez não dê a credibilidade. O digital ele vai servir como um agregador, mas a TV ela vai estar aqui dando a credibilidade que é aquilo ali da decisão de compra. Então, topo do funil e o fundo do funil. E o topo do funil, pessoal, é super importante. Sim. Ninguém vai comprar de você se você não te conhecer. E aí você está falando isso, Juca, nessa fala super, super longa que eu vou ter aqui também, porque eu acho que é importante. A gente está falando da TV 3.0, então eu vou querer que você fale um pouco da TV 3.0 pela tua ótica, porque você já falou um pouco disso sem falar que era TV 3.0 com métricas de internet junto da TV tradicional e tudo mais. Até passamos, né, por toda a estrutura da TV analógica para isso, né, da TV digital, analógico para o digital. Sim. Mas aí, pessoal, vocês têm que pensar uma coisa: numa televisão, numa rede TV, na Globo, no SBT, no canal rural, não sei. Vocês vão ter que entender que tem ali uma credibilidade da imagem do apresentador. Quem é o apresentador? Então já é um ativo de marca. Sim. Onde que está sendo entregue? Outro ativo de marca, outro canal. Uhum. De que forma está sendo entregue? A TV, ela se estrutura para isso. Eu fiquei muito contente, Juca, quando eu tive naquele evento na Rede TV e justamente eu vi e falei, poxa, olha só essa TV, o palco de vocês lá com a tela, acho que é uma das maiores telas já desenvolvidas, tem toda, você vai explicar um pouco melhor que eu, mas tem toda essa estrutura. Queria que na tua visão de anos aí de professor, mestre PhD de televisão, você falasse disso de uma maneira mais rebuscada, que eu falei de uma maneira mais escolada, digital, e você vai falar de uma maneira na tua classe aí, Juca. Então, o Bruno, vamos lá. A DTV+, que é hoje a TV 3.0, é um padrão novo da televisão digital, né? Que torna o sistema de TV muito mais inteligente e personalizado, além de melhorar som e imagem. Então ele consegue fazer as entregas personalizadas. Hoje não, hoje é o bruto ainda, que pega em todos os canais, você pode ter um recorte aqui ou colar, mas você tem um processo aí. Mas a televisão, eu acho que ela sempre evoluiu, viu, Bruno, de formato. E acho que você falou aqui o começo do teu papo, eu acho que é muito bacana mesmo. Porque a televisão, obviamente, ela no passado ela tinha uma obrigatoriedade de brand, de fazer marcas mesmo. Tanto que hoje, não é um Brastemp, até hoje está na tua cabeça, e tem vários comerciais que, pô, Fernandinho... Ressonância, né? Ressonância, né? Que eram construções de marca mesmo, né? Então, tinham-se menos meios e tal, e era fazedor de marca, a gente enchia o lago aqui no topo do funil, e obviamente, quanto mais se afunilava, quanto mais abaixava no funil, a TV ficava com menos responsabilidade. Mas eu acho que o mundo, como começou a cobrar performance de tudo, né? Eu acho que a TV aberta também começou a entrar nessa de performance também.
Tanto que nós vendemos, como as outras emissoras de televisão venderam, a gente descobriu formatos de performance também, onde se tinha um merchan break com um determinado telefone exclusivo para cada uma das emissoras, e os caras sabiam ali mapear o tracking do lead. E se esse lead era bom pra caramba, porque televisão como você falou, é um puta tiro de canhão, os leads, eles iam a partir do momento que a pessoa ligava. E se era convertido ou não, eu acho que isso era uma forma de ter um parâmetro para o cliente de performance de televisão. Mas eu acho que televisão não é só isso, eu acho que televisão tem muito a formação de marca, né? Ela ainda carrega a formação de marca e, obviamente, com todos os outros atributos que a gente tem, que é aquilo que eu falei das distribuições, a gente pode ser mais performance, menos performance, mas eu acho que ainda a gente carrega a construção de marca em televisão. E até hoje é feito isso. Talvez mais ou menos e tal, mas é feito marca na televisão. E eu acho que a TV 3.0, que todo mundo fala e tal, que parece uma mística. Não, na verdade, ela vai se aproximando de um ser chamado computador, porque assim, a televisão, ela é um totem de casa, ela não é uma tela 1 para 1, né? Ela é uma tela para todos que estão ali no ambiente. Então, obviamente, vai se personalizar aquela televisão para a família inicialmente, ou quando liga o Bruno à televisão ou liga o Juca à televisão, ela vai ter uma coordenada diferente de conteúdos e de comunicação, efetivamente de publicidade, onde tem mais afinidade com o Bruno, mais afinidade com o Juca, mas que tem afinidade. Então, eu acho que isso vai se transformando a televisão, ela em mais certeira, em mais performance. Ela vai começar a dar resultados nesse sentido, porque a gente vai afunilando a comunicação. Então, tudo que vai melhorando e personalizando e tendo experiências melhores, né, Bruno? Eu acho que acaba conquistando mais o consumidor. Porque na vida hoje, acho que está mais do que comprovado. Tudo é experiência, né, Bruno? Então, se você liga uma televisão... Tem uma faculdades que o digam, né? As faculdades perdendo esse cenário por causa que a experiência conta mais do currículo hoje em dia. É isso. Enfim, então, eu acho que assim, tudo isso é uma evolução. É aquilo que eu sempre falo para você. Eu sempre tenho muito cuidado de ficar falando, não, porque antigamente... Não existe isso. Eu acho que o mundo evolui de acordo com o que a sociedade quer e precisa, então as coisas vão se tomando as proporções devidas e tal. Obviamente que vai se direcionando, né, tem uma parcela de formadores de opinião aí e tal, que não tenha dúvida nenhuma, mas eu acho assim, acho que a TV ainda ela sempre terá o papel dela na comunidade brasileira. É um país continental, com diferenças abissais, que a gente sabe que tem diferenças de infraestrutura em estados, cidades, municípios e etc., e que, obviamente, ela sempre terá um papel muito importante no entretenimento da família. E acho que isso, se a gente souber cada vez mais utilizar o equilíbrio e cada vez mais fazer planos que contemplam todas as plataformas, que conseguem achar a jornada de consumo de mídia do consumidor normal, mais vai ser eficiente, mais vai ser uma coisa melhor elaborada com ganho de dinheiro, porque é isso. Para que dar um tiro de canhão para matar uma pulga? Então é aquele papo, a gente cada vez está sendo mais assertivo. OH, olha só o que o OH está fazendo aí, fazendo um trabalho maravilhoso. É um negócio super bacana. Como cresceu o OH, né, Juca? Como cresceu o OH, deu o OH, e isso vem da base da televisão, é bom falar isso. Mas, Bruno, eu acho assim, acho que o OH tomou a proporção que tomou, porque fez um trabalho muito bacana, onde eles sempre entregaram para os anunciantes a tecnologia somado à metrificação. E assim, é isso. Acho que o anunciante em si ele quer ter um certo resguardo de colocar o dinheiro lá e saber que vai ter um retorno. Então, eu acho que esses meios todos, tanto o mundo digital, pelo amor de Deus, nossa, os caras são incríveis. Mas de novo, eu acho que o plano de mídia bem feito, cara, ele tem que contemplar os meios que você acha que vai ter afinidade, impacto e uma experiência boa no target. Então, é difícil, mas eu acho que o mundo evoluiu como um todo. Você vai no elevador de casa, tem uma tela lá. E eu acho muito engraçado, porque sempre perguntam para mim, qual é a primeira tela? Ou qual é a tela que você está...
Na verdade, a primeira tela é que eu estou na mão na hora. Se eu assisto televisão com o meu celular e com o meu laptop do lado, eu estou prestando atenção em algum momento para algum lugar. Então, a tela principal é que eu estou prestando atenção. Então é isso, acho que, de novo, a gente tem que fazer conteúdo que chame a atenção desse consumidor para prestar atenção no que você está fazendo. Então acho que esse é a grande barato do nosso negócio. Agora, do lado de lá, que é a indústria publicitária, as agências de propaganda, elas também evoluíram muito, elas também hoje têm métricas, elas têm hoje precisou, fórmulas. Precisou, né? Eu até queria que, pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco dessa relação com agências. A importância dessa relação com agências, porque isso se perdeu um pouco, tanto das agências com veículos, como você começou a falar, como também do veículo com as agências entenderem isso. Igual eu te falei, eu não vivo mais só São Paulo, a bolha de São Paulo eu entendo o canhão de mídia, e eu vou te parafrasear aqui sempre, o canhão de mídia de entrega, e esse canhão de mídia de entrega, fazendo um parênteses do que você falou agora há pouco por cima, que é uma situação que eu tive, eu trago aqui para vocês, que é a questão da Brastemp. Eu sou um ex-profissional Whirlpool, tá, Juca? Eu fui treinado. O treinamento da Brastemp em 2010 da Whirlpool era me colocar na sala a cada 15 dias, eu com uma equipe, e eu era atendimento VIP na época da Whirlpool, e aí eu, consequentemente, tinha que ficar vendo o comercial mas não é uma Brastemp. Pula para 2025. Bruno vai comprar uma máquina de lavar para o apartamento novo dele. Chega na Cas Bahia, e Cas Bahia, isso é um alerta ou um alerta para o Whirlpool. Eu acho que até mais para o Whirlpool, sobre canal de distribuição. E aí, pessoal, é canal de distribuição, PDV, a gente vai discutir de outras coisas aqui. Mas assim, no final das contas, quando eu chego na Cas Bahia, eu falo, a minha mulher chega e fala, eu quero Samsung. Aí na minha cabeça, Samsung tá televisão, não tá máquina de lavar. E aí ela já chega e fala, mas Samsung ou LG? Não, mas peraí, LG para mim é Brastemp é Consul. Aí já olho lá e não tem no ponto de venda Brastemp mais na Casas Bahia, pelo menos aqui no interior onde eu vivo. Entendi. E aí você perde o market share, que só a televisão vai te entregar. Ou seja, o não é uma Brastemp, é uma ressonância que foi de décadas e décadas, que isso é anos 90, Ju? Foi isso, acho que foi isso aí. Anos 90, que até hoje dá um valuation da marca, da questão da Whirlpool. Whirlpool só é Whirlpool, sim, devido a Brastemp, devido muito a essa campanha publicitária que eu nem sei quem fez. Você deve saber, eu nem sei quem fez. Talent, Júlio Ribeiro. Incrível. Júlio Ribeiro, Talent, criou isso aí. Eu não lembro o nome da mulher, que era do criativo, mas era uma mulher incrível, brilhantíssima. Eu lembro de um Maximídia, olha só, lá no começo dos Maximídias, onde tinha um dos estandes, onde tinha o sofá da Brastemp, e tem uma foto antológica, que está eu, o Adrian, o Luiz Fernando, o Fábio Freitas, o JR, todos de terno preto e gravata preta, ao lado, eu não lembro do nome dela, puta que pecado, porque era uma criativa brilhante, ela sentada no sofá, não é? Lembra que tinha uma poltrona, não é, uma Brastemp, e a gente em volta dela, foi um momento, essa foto, se eu achar, Bruno, eu mando para você, porque é sensacional, cara, é sensacional, mas eu acho isso, acho que a televisão tinha... Se você achar me mandar, vai virar post do Marketing Depois. Tá bom, eu mando sim, essa daí eu acho que eu tenho, provavelmente eu tenho aqui em algum lugar, mas eu te mando porque é sensacional essa foto. E aí eu acho assim, acho que no passado, talvez até eu acho que era mais importante fazer marca, né? Mas hoje, cá entre nós, né, Bruno, eu acho que quando você vai decidir comprar uma máquina de lavar, a primeira coisa que você faz, você dá um search lá para saber o preço. Né? E se não tiver uma marca que te efetivamente fala que é muito melhor que as outras, mesmo pelo preço sendo um pouquinho mais caro, você acaba optando pelo preço, entendeu? E eu acho que isso é um diferencial do passado. O passado não, tinha sido grandes marcas bem feitas, então, era aquele papo. Você podia falar o que fosse da Brastemp, mas se você não comprasse uma Brastemp quando casasse, o cara não, puta que pariu, não tá montando o lar da vida dele, entendeu? Side by side, até hoje na minha casa dos meus pais tem uma side by side. É isso, você entendeu, Bruno? Então,
Acho que, de novo, a marca ainda é um propósito, uma necessidade das marcas, e que talvez no passado recente tenha se perdido um pouco, mas eu acredito que hoje as marcas, né? É importante falar dos anunciantes. Os anunciantes estão cada vez mais maduros, né? E eles estão dentro de casa fazendo mais coisa também. Então eu acho que os anunciantes também hoje estão se atentando. Não é só o lead, não é só a conversão, não é só... Eles também estão achando caminhos para poder fazer a marca deles acontecer. E eu acho que tem vários meios que estão ajudando isso, essa construção de marca, essa construção de impactos do caramba, que faz o sentido na hora da escolha, né? Porque você tem hoje um plural de máquinas de lavar, e você acabou de me falar uma coisa que é surpreendente. Como que na Casas Bahia de Ourinhos, que é uma cidade que é a 400 quilômetros de São Paulo, onde tem 150 mil habitantes, que você precisa vir tomar um café comigo? Pô, eu vou mesmo, porque eu não sei se você sabe da curiosidade. Além de tudo, a vida como ela é. Eu tenho uma irmã que mora em Ourinhos há mais de 20 anos. Ela se casou com meu cunhado tinha um negócio aí de agropecuária e usinas e tal, aí em Jacarezinho e toda a Cianorte, Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e ela acabou indo morar em Ourinhos. Então, eu tenho uma irmã moradora, uma oriense, e na família minhas sobrinhas são orienses e tal, então será um prazer, Bruno, tão logo eu vá a Ourinhos. Todo mundo se conhecer aqui, Juca, deve todo mundo se conhecer. Tão logo eu for a Ourinhos, eu prometo que a gente toma um café, mas enfim... me surpreende, porque assim, eram ativos, né? Ativos que eram banais, era como não, né? Mas eu acho que o mundo está mudando nesse aspecto, e acho que cada vez mais eu acho que vai ter alguns retornos, né? O mundo acho que é meio cíclico em um monte de coisa, né? Isso de repente é uma coisa que possa voltar, mas voltando às métricas, eu acho que, de novo, acho que a propaganda ela evoluiu sem dúvida nenhuma. Eu acho que a relação com as agências, eu acho que essa relação ela é mais difícil porque tem-se mais trabalhos, tem mais e tem gente mais no corre do que qualquer outra coisa, e acho que isso daí faz com que diminua os tempos de relação humana que a gente tinha no passado. Se é bom, se é ruim, de novo, eu não vou entrar nessa, porque eu acho que toda a evolução ela é bem-vinda, e se é assim o caminho, tem que ser assim o caminho, não pode ficar jogando. Mas eu acho, de fato, acho que o bom profissional, ele sempre vai ter essa relação humana, ele sempre vai ter essa relação via call, ele sempre vai ter o telefone na mão, ele sempre vai ter o WhatsApp. A gente não desliga mais, né, Bruno? Hoje em dia, vou tirar férias, a não ser que você jogue o celular fora, porque é impossível. Por mais que você coloque lá na fotinho do WhatsApp ali, em férias, quantas mensagens, quantas pessoas te ligam, não tem. Minha mulher fica louca. Eu acabei de buscar a minha filha mora em Chavantes. Você vai conhecer. Eu conheço Chavantes. Já pulei muitos carnavais em Chavantes, viu? Ouço de todo mundo isso, até minha filha morar em Chavantes e eu ter me relacionado com a mãe dela. Eu nunca imaginei que existisse Chavantes na minha vida, tá, Ju? eu caí aqui. Você imagina, você pega o cara de Santo André, que mora do lado do Shopping ABC, não sei se você conhece Santo André. Sim, conheço. Que mora do lado do Shopping ABC e joga em Chavantes. Imagina. E aí eu passei 5 anos vindo para Chavantes, mês após mês, para estar com a minha filha. Minha filha hoje tem 6 anos, inclusive ela está com a minha mulher, que é uma segunda mãe para ela. No final das contas, tá com ela lá, e eu caio em Ourinhos. Nunca imaginei na minha vida que eu sairia de Santo André, onde eu lido com basquete, onde eu sou ex-armador de basquete de Santo André. Nunca imaginei. E tô aqui. E aí eu começo a entrar eu entro numa agência quando a minha filha nasce. Essa agência é de um cara que é treinador de futebol americano, que é o Saulo. E no final das contas eu me apaixono por NFL. E, cara, olha se a gente tá aqui hoje. É muito maluco. É muito louco. E Chavantes tem Jacarezinho, Chavantes, e tem uma cidade aí perto que é antológica, Canitar. Onde é fabricada... Não, isso é um bairro. É um bairro, Ju. Isso é um bairro, Juca. Mas é município, Canitar. Eu sei, mas, poxa, tem o quê? 3 mil pessoas? Na verdade, eu brincava que era uma ilha cercada de cana por todos os lados, porque ela é no meio de um canavial. E se fabrica a pingoncinha. Assim, eu conheço Ourinhos do passado, porque meu avô tinha uma fazenda em Ourinhos. Olha que loucura. E minha irmã acabou se casando com um cara e foi morar em Ourinhos. Olha que maluco.
E meu avô tinha uma fazenda em Ourinhos, a fazenda Lajeadinho, que é cerca com a cidade. E a gente tinha um time de futebol da fazenda. E ia jogar lá em Canitar, tinha os campeonatos da região, e eu ia no ônibus com a galera para tomar uma, bater papo, era divertido demais, cara, era divertido demais. Aí conheci o dono da oncinha, fabricante da caninha oncinha. E abriram uma discussão aqui, porque tiraram a oncinha que tinha Do na rótulo? frente aqui. Não, tiraram. Sabe que tem um orelhão que era oncinha. É. Tiraram. Tiraram. Aí no final das contas tiraram. Aí a minha sogra. Tiraram a oncinha. Coisas regionais que você nem imagina. Você vem pra cá, eu nunca imaginei que uma coisa que no mainstream pra mim, e olha a televisão importante de novo, eu pensar que o Rei do Gado, que é a novela que eu acompanhei na minha vida, junto da Viagem. E aí, no final das contas, eu venho pra cá, eu sei que o Rei do Gado é o cara que era daqui. Pode crer, pode crer, pode crer. Meu. Né? Que É são os isso aí. caras do Palhato, se É eu não me engano. espalhato, é isso aí, espalhato. Né? E Até aí hoje você estão aí. começa a entender. Até hoje, a família é super influente, acho que no Brasil e no No mundo, em mundo, relação é a isso gado, aí, é isso né? aí. Grandes produtores de açúcar e álcool aí, grandes produtores. Que esbarra no basquete. Acabei me envolvendo no basquete de Ourinhos. Olha só. E no final das contas, no basquete de Ourinhos, fiquei sabendo que quem comandava era o Quarato, que infelizmente faleceu. Faleceu, né? E ele que coordenava, que tinha lance livre por R$150. Falei, por que na minha época não tem isso? E oncinha, a gente brincava quando era moleque, que a oncinha chamava oncinha cana, porque quando você dava um gole, parecia que vinha uma onça com as unhas para fora, raspando no teu cabelo. Era moleque, imagina, tomar pinga era horroroso aquilo, mas tinha que tomar pinga, né? Então a gente brincava muito. Olha, fui muito feliz aí em Ourinhos, muito feliz mesmo. Eu passei uma boa parte da minha infância em Ourinhos por causa da fazenda do meu avô. E hoje o Ourinhos me conectou novamente pelo fato da minha irmã ir morar há mais de 20 anos aí, porque quando meu cunhado ia e vinha, e o negócio dele era aí todo, então acabaram se mudando para Ourinhos. E hoje Ourinhos é uma cidade gigantemente, é o que eu falo, tem 150 mil habitantes, mas é uma infraestrutura legal, é uma cidade completa. Então, pô, minha irmã, olha, ela não sai daí de Ourinhos nunca mais, não tem quem tire ela daí. E aí você vê que como o mundo é pequeno, porque você saiu de Ourinhos, foi ganhar a vida também aí em São Paulo, mas viveu aqui. Eu corri de São Paulo porque eu estava cansado de São Paulo Eu e entendo. vim viver aqui. Hoje eu peguei a chave do meu apartamento em Ourinhos. Olha só. Pra você ter ideia. Belo dia, hein? Belo dia, hein? Um dia memorável, eu diria. Muito bom. Parabéns. Mas só tem uma coisa também que acontece no interior, né? Que a chave do apartamento você entrega de manhã em horário comercial. Legal demais. Mas é um bom momento da vida, né? A casa própria sempre é legal mesmo, é uma construção. Eu sou um pouco mais velho que vocês, então, assim, a casa própria era um símbolo muito poderoso na minha época. Então, assim, os pais da minha juventude, todos eles queriam que a gente tivesse uma casa própria, era uma obsessão. Né? E hoje em dia eu não sei se os jovens têm essa obsessão, se é melhor ter o dinheiro no banco rendendo e você pagar um aluguel e mudar para onde você quiser do que efetivamente ter essa obrigação. Mas eu acho que é uma coisa bacana aí. A CR, a MRV que eu diga e etc e tal. Os caras vendem apartamento pra caramba ainda. A construção civil ainda é um negócio gigantesco e tal. Também tá faz parte da cada vez mais, né? E tá crescendo cada vez mais. Hoje tem uma bolha assim que tá crescendo muito, né? Em relação ao mercado imobiliário, que é super seguro. A gente é um outro papo. Eu quero trazer alguém de marketing de construtoras, de imobiliário e tudo mais, tá para debater isso, porque voltou, o aluguel mudou muito, os nômades digitais mudaram muito isso também, globalização mudou muita coisa. Mas, cara, assim, é um dia bem memorável. A gente está pensando aqui em várias coisas. E foi bem gostoso, assim. Agora, imagina para mim, metropolitano, chegando e vendo que vou trabalhar olhando para uma fazenda, que tem uma fazenda atrás do meu prédio.
Demais, 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 demais. Isso que é legal do interior paulista, né? Tudo bem que é quase Paraná, mas é interior paulista. Isso daí é tão Se lindo. chega até o final da rua, é Paraná. Chega É, até o final da rua, é Paraná. exatamente, cara. É muito próximo as coisas aí, né? Você dá um pulinho, já tá em Jacarezinho, que já é Paraná e tá tudo certo, né? É muito engraçado, é muito engraçado. Eu errei o pedágio esses dias, fui parar no Parará. Imagina, nossa. E assim, eu tinha um grande primo que morava com meu avô nessa fazenda, que era o meu primo irmão mais querido, até hoje, o Meco. E, então ele morava com meu avô, saía da faculdade, quando estava ainda no período de faculdade, saía da faculdade na sexta-feira às 11 horas da noite e ia para Ourinhos, encarava os 400 quilômetros de estrada, Nossa. chegava aí, já ia pra balada, que na época tinha uma balada que era incrível, que era uma boate da cidade, e passava aí o final de semana, domingão, pós-almoço, entrava no carro e voltava para São Paulo feliz da vida. Eu fazia isso todo o final de semana, cara, era um negócio assim maluco. Não te falei, mas aquele dia que a gente se conheceu na Rede TV, que eu Uhum. tava de mala e tudo, eu tava chegando de Ourinhos, Olha, você lembra disso? é isso aí. E aí a gente pegou, olhei e falei, tava cansado, que eu fiz bate e volta, e tinha café da manhã na Rede TV, falei, cara, deixa eu tomar o café, porque eu Vambora. tava na viagem, vamos que vamos, cara, e eu tenho um problema com dirigir, porque se eu dirijo eu durmo em estrada, então pra mim, às vezes quando eu tenho que optar por ônibus eu pego, Sim, porque cara, senão aí é segurança, né? Aí é outro sim. stop, porque eu durmo assim, eu durmo em pé, basicamente. Eu tenho inveja de pessoas assim. Eu sou muito difícil de dormir, Bruno. Eu tenho um sono Ah, é? leve e se não tiver 100% tudo apagado, silenciado, não é difícil. Então eu durmo muito Nossa, pouco, cara. Mas assim, não me faz falta. Eu sei, eu durmo 5 horas por noite no máximo e tá tudo certo, tá tudo beleza, tá. Isso desde moleque, né? Desde moleque foi ah, não, assim. mas eu também, eu durmo 5 horas na noite, talvez muitas 4 horas, Sim. mas eu também, cara, se eu fechar o olho aqui nessa call, Então, nessa eu gravação, invejo já era. pessoas assim, que têm essa religião do sono. Eu, infelizmente, não sou dos melhores para dormir, não. Juca, eu jovem, eu assim, no metrô lotado, fui parar no final do metrô porque deu um break, eu saí cambalhota, que eu tava dormindo. Ou desce no final da estação, quando acaba o trilho, né? O metrô chega lá e fala, meu, desce que acabou, não tem mais nenhuma estação, né? Exato, e eu tô Olha, meu, todo mundo olhando, foi meu, cara, assim, é muito legal esse episódio, Juca, a gente tá chegando um pouco ao final dele, mas é muito legal, porque eu tenho tanta coisa para falar com você. A gente vai acabar seguindo aí para outros lados aí depois, até no off, a gente conversando nos aham, eventos que a gente participa em conjunto. aham, Tem muitos assuntos, mas uma coisa que a gente foi falando aqui, eu fui lembrando de marcas que foram impactadas na minha vida e que estão na minha cabeça por causa de campanhas de televisão, não é pelo digital, porque eu não vou lá no YouTube descobrir uma marca nova. Mas eu tô ali olhando futebol, ou eu tô olhando a novela, ou tô olhando o jornal, ou sei lá, tô olhando um programa de culinária, né? Falando do Guedes, aham, de aham. Indo, a gente olha, você fala, pô, Tigre. Tigre só é Tigre porque tinha lá as campanhas lá do Milton Neves, Sim. que passou depois pro Neto na Band, foi o Neto Não, que e foi fez durante. talent também. O Tigre saía, tinha um mico. Se você não colocar Tigre, não, o mico, lembra? Que era um mico Lembro, no ombro do cara e tal. lembro, São grandes lembro. marcas, né? São grandes marcas construídas. Agora, de novo, Bruno, eu assim, eu sou resistente em falar, não, que a televisão. Não, eu acho que hoje o fato das pessoas consumirem mais plataformas, a construção Uhum. de marca, ela pode ser bem construída através de todas as plataformas Sim, possíveis na construção dessa busca ao target. Então, obviamente, a sim, televisão ela tem um alcance e cobertura mais rápida, maior, porque ela é um produto nacional, de fácil acesso, gratuito e tal. Mas eu acho que hoje as grandes agências, os grandes anunciantes, eles sabem embarcar em produzir isso. Mas talvez, é o que você tenha falado, talvez tenha dado menos importância à marca e mais importância à venda, à finalização e à conversão. E eu acho que isso é cíclico, eu acho que isso vai e volta, mas eu acho que tem um monte de marca antenadíssima nesse aspecto,
que constroem marcas ainda, que fazem as coisas acontecer. Meu, veja a iFood da vida aí, putz, grila, é uma puta de uma marca legal pra caramba. Eu tô com medo de falar poucas marcas, porque são tantas marcas bem construídas, e a gente tem aí um mercado brasileiro publicitário tão fértil, tão premiado, tão construído por grandes profissionais lendários que são reverenciados em qualquer lugar do mundo. A gente tem o Washington Oliveto, a gente tem o Nizam, a gente tem o Marcelo Serpa, a gente tem... E, de novo, eu tenho medo de falar porque assim, são tantos nomes brilhantes e essa propaganda que a gente viveu e vive, Bruno, ela é muito fértil, ela é muito própria, ela é muito brasileira, ela tem uma brasilidade muito intensa. E eu acho que esses caras sabem construir o todo. E acho que cada vez mais as agências, os anunciantes, têm ferramentas mais efetivas. Agora, Sim. não tiro e minimizo um do outro. Eu acho que, voltando, todo o plano de mídia bem feito, ele contempla todas as possibilidades de atingimento do target, e aí se constrói grandes negócios. Então, eu acho que eu sou muito resistente ainda em falar do passado e do futuro. Eu acho que a evolução ela é sempre bem-vinda, ela tem que acontecer mesmo, a sociedade ela é orgânica mesmo, então todo mundo tem que ser orgânico junto, tem que se adaptar e fazer com que fique cada vez mais próximo, cada vez a experiência seja mais rica e melhor. Sendo isso, Bruno, tá tudo certo. E é ótimo a gente falar também para esses estudantes que estão nos ouvindo o que é o plano de mídia, né? Porque assim, a hora que a gente vai falar de plano de mídia, pessoal, é onde vai ter a distribuição da campanha, qual que é a campanha, quais são os criativos, prazo, onde vai ser investido em cada canal, tempo de duração estimado. Então, isso vocês fazem com a ajuda dos veículos, por sinal, e por um profissional de mídias, por favor, também. Tá? Então, assim, no final das contas... Eu acho que assim, acho que a grande comunicação ela começa por um bom briefing. Né? Então, esse anunciante, ele precisa... Nossa, isso é a minha principal defesa, Juca. É isso, cara. Acho que... Galera não sabe fazer briefing, Juca. Isso eu fico louco. De novo, não vou julgar, mas eu acho que assim, a propaganda ideal, ela é construída a partir de um bom briefing. A gente saber o que a gente precisa e com quem que a gente está falando. E eu acho que isso, nesse sentido, acho que a propaganda brasileira ela tem um ganho muito grande, porque a gente tem essa lupa, essa coisa para fazer. Então, a partir do momento que vem um bom briefing, seja ele para a agência, o anunciante fala com a agência dentro desse briefing vai desenvolver um criativo, um formato, uma forma de pegar e atingir esse target. E, obviamente, aí entram os veículos como ferramentas de extensão dessa comunicação e tudo mais. E aí vem o trabalho do mídia, do criativo, mas acho que o mídia, no final, ele vive ele hoje tem um trabalho insano, né, diferente de 20, 15 anos atrás, que eram só 5 plataformas. Então, esse cara, ele deve estar alucinado, mas hoje eu acho que esses caras, eles têm essas ferramentas, eles conseguem fazer de um bom briefing, uma boa comunicação. Recentemente, a gente viu aí, impactado muito pelo que é um F Awards aí, que o meio mensagem faz e tal. Pô, campanhas brilhantes foram premiadas, né? Coisas que ganharam coisas incríveis, e tudo isso foram derivados de bons briefings. Campanhas globais, sejam elas quais forem, ela é sempre mais difícil. Quando ela é regionalizada, a regionalização faz com que ela fale mais próximo do consumidor brasileiro. Aí, se você tiver um recorte, vai falar com o carioca, vai falar com o paulista, vai falar com o paranaense, e aí vai. Né? O Brasil que a gente tem é um Brasil mais difícil de fazer uma comunicação única. Plural. É um país continental. É isso, cara, é continental. E, a gente tem quase línguas diferentes dentro de um país que tem sinônimos e adjetivos de totais distintos. Então, não é fácil, mas eu acho que a partir de um bom briefing, esse cidadão, esse plano de mídia, que na verdade é uma campanha publicitária que tem um apoio de mídia para poder divulgar, bem feito. Então, assim, tudo começa, eu acho que o start de qualquer ideia é um bom briefing. Sabe, do briefing a gente consegue disseminar isso e entender com quem que a gente vai falar, como que a gente vai falar,
por onde nós vamos falar, e acho que isso hoje, a propaganda brasileira ainda tem um mérito inacreditável, inacreditável mesmo, tanto que é reverenciado no mundo inteiro, em qualquer lugar que você vai, sabe que a publicidade é reverenciada, e tem esses mestres aí, que eu citei alguns deles, mas que são reverenciados até hoje, que são pessoas, são deuses da propaganda, cara, e a gente tem um monte deles, então é legal isso, é legal. E eu tive, Bruno, a chance, como eu falei aqui, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu tive a chance de percorrer e dividir muitas vezes com esses profissionais que começaram o desenvolvimento da propaganda moderna até os dias de hoje. Né? Então, Sim. Acho que eu tive essa sorte, esse prazer. Aí você fala, não, porque o talento, ele acaba sendo desenvolvido com tanta gente boa do lado, se você for um pouco menos burro, você já é inteligente. Entendeu? Então, acho que é isso. Acho que eu tive muita sorte nesse aspecto. Eu convivi com muita gente brilhante e aí a gente acaba aprendendo alguma coisa. Mas é isso. Acho que a propaganda brasileira ela é fora do comum e acho que tudo se parte de um bom briefing. Quem sabe brifar, velho, vai ter um bom resultado, não tenha dúvida nenhuma. E existe uma coisa que... tem muita coisa que eu defendo, Juca, em cima disso. Eu não estou nem invalidando, muito pelo contrário, eu sou um profissional do digital, sim, né? Sim. Mas eu falo de... Hoje, muito mais de publicidade do que de digital eu sou. Mas quando você fala disso, você está falando um pouquinho de guarda-chuva. Então, eu preciso entender as camadas, eu preciso entender onde que essa camada funciona, onde que o digital funciona, ou seja, mídia televisiva, digital, outros portais, distribuição, a distribuição sobre canais de comunicação. Isso precisa estar muito claro para os profissionais de comunicação, né? E como cada coisa funciona, cada situação e por aí vai. Você me permite, Juca, te chamar aí. Olha, os jovens não vão entender, eu vou fazer uma linha do tempo. Uma Barça da publicidade brasileira, entendeu? Da mídia televisiva. Se ninguém entendeu, Barça é o Google da nossa publicidade. E se já está ultrapassado, beleza, pessoal, é a nossa IA onde a gente encontra o que tem de melhor e também um catálogo anuário sobre publicidade, porque ele me lembrou, ele sabia até quem fez a campanha da Brastemp e eu trabalhei na Brastemp e não sabia. É muito engraçado, porque Barça eles nunca vão entender. Barça, na verdade, era o livro do conhecimento. Se você ia fazer alguma pesquisa, sempre se abria a Barça ali, tinha lá escrito, eram livros gigantescos, vários fascículos que falavam-se de tudo, que era basicamente a Bíblia, era basicamente o que você falou, é o Google Search da vida. Você sabia que hoje a IA tira de letra 1000 vezes e tal, né? Olha, se as pessoas entenderam bem, eu fiz o caminho aqui, se eu conseguir fazer bem também como comunicador da Barça ao Google, a nova geração que é IA. É isso aí. Mas, de novo, eu sabia mais telefones do que sei hoje, o Bruno, porque hoje existe meu equipamento device aqui que está sempre no meu bolso, por que eu vou decorar os telefones? E antigamente eu decorava tudo, porque não tinha como, se você não tinha decorado, você tinha que ter uma agendinha. Eu, garoto, você acha que eu ia ter uma agendinha? Nunca, então eu decorava. Tanto que, Bruno, é uma coisa engraçada. Pena que minha mãe acabou se mudando, mas eu sabia o telefone da minha mãe de disco, que era telefone fixo, que já foi um negócio que você tinha que declarar no imposto de renda, de tão caro que era a linha telefônica, que era o telefone 2755590. Então eu sabia o telefone da minha mãe, obviamente eu nunca esqueci. E até pouco tempo atrás, antes dela se mudar, essa linha fixa ainda existia, que hoje não existe mais linha fixa, né? Pelo menos não usamos mais. Né? Você vê como a gente lembra, a minha era 25340788. Eu nem sabia que eu lembrava e agora eu trouxe na memória com você falando. Olha aí. Então, assim, de novo, velho, eu acho que essas evoluções todas elas são positivas. Mas a gente tem que sempre ser e sempre estar ativo para não cair na inércia. Eu acho que a gente sempre tem que estar se atualizando e aprendendo, ainda mais no mercado que é extremamente crescente, dinâmico e tal. Então, cabe eu ainda aprender todo dia.
né? Eu acho muito engraçado. A gente citou o Neto aqui, que é meu head hoje. É um cara que tem 36 anos, 35 anos, é um cara jovem demais, é um cara que eu acordo todo dia para aprender um pouco a jovialidade e a curiosidade dele de sempre trazer inovação, de sempre trazer um novo, de sempre fazer um novo. Então eu acho que isso me enraizou e eu sempre trouxe isso comigo, né? Eu sempre fui um cara que nunca tive no meu conforto, eu sempre fui fora da linha de conforto. Talvez seja esse meu maior dote, de estar sempre atrás da atualização, do conhecimento e não perder o trem, porque como as coisas hoje evoluem de uma forma tão dinâmica e tão rápida, que se você ficar dormindo, o trem passa por cima. Então é legal, eu tenho essa inquietude de estar sempre atrás de um negócio novo, que eu acho que, já que a gente está falando aqui para universitários, eu acho que é uma coisa super importante. Acho que a primeira coisa que um publicitário tem que ser, ele tem que estar fora da linha de conforto dele o tempo todo. É um questionador, é um provocador, é um cara que tem que entender o que está acontecendo do começo ao fim, sabe? São os detalhes que mudam talvez o conhecimento de um cara melhor ou menor profissional. Então, assim, acho Perspectiva. é isso. Você precisa entender de tudo, você precisa ser um generalista. Eu acredito muito no generalismo, mas eu acho que o generalista ele precisa ser bom também no que ele está se propondo a fazer. Então é importante ter o todo, né? Na minha época era importante você saber de tudo um pouco, né? E hoje continua cada vez mais. E como o acesso à informação hoje ela é muito mais rápida, muito mais ágil, muito tá em qualquer lugar. Se você tem uma dúvida, quantas vezes qual a idade de tal pessoa, você coloca no Google, em 3 segundos aparece. Faço isso direto. Quantas vezes você não vê o quiz do Marcelo lá no Mega Sonho na televisão, ele faz uma pergunta, você entra na tua tela aqui que está no colo e fala, qual é a resposta para você saber, já que você não sabe. Então a busca do conhecimento hoje ela é muito mais facilitada. Então cabe às pessoas não terem essa conformidade, esse conforto. Tem que sair sempre da caixinha, sempre estar atrás da atualização. Eu acho que isso é uma boa dica para esses jovens universitários aí, viu, Bruno? Mas você fez também uma dica muito boa, que foi estudar. Eu sempre falo, esse mundo nosso, principalmente com o digital, todo dia tem coisa nova. O que você aprendeu na segunda, na quarta já não vale mais, tem uma coisa nova, porque a tecnologia puxa, a comunicação tem que seguir, e no final das contas a venda segue os dois. Então, assim, se a gente não tem isso, cara, fica muito difícil, né? É isso. A gente trabalhar e precisa ser curioso, cara. Sim. Bruno, e a televisão é um negócio que embriaga, é um negócio bacana demais, mas é tão bacana ver que a televisão saiu só daquela caixinha, ela começa a se espalhar para tudo quanto é lado, de uma rapidez, e assim, eu tenho uma história aqui brilhante, assim, brilhante não, mas é uma coisa impactante. Bruno, quando eu entrei na Rede TV, que vai fazer 6 anos agora, estou completando meu 6º ano na Rede TV, quando eu cheguei lá, nós éramos ainda no digital apenas 800 mil inscritos dentro do YouTube, tá? Aí, na sequência que eu entrei lá, foi feito um spin-off de uma companhia onde saiu a Peanuts Content, que é uma empresa responsável hoje por toda a curadoria, criação, tudo do mundo digital, em palavras digitais da Rede TV. Então, sai da televisão, vira digital e tal. Bom, a inteligência da Peanuts começou a perceber que tinha esse formato, tamanho, e foi se adequando a quando a gente sabe que vai ter uma resposta maior. Hoje, recentemente, a gente descobriu que se a gente pega o corte e divide pela metade, a gente tem mais que o dobro de visualizações do que... Então, são coisas que é um aprendizado. Hoje, 6 anos depois da Peanuts Content tomar esse poder dentro da nossa distribuição, nós somos hoje 13,8 milhões só no canal principal da Rede TV no YouTube. Somos 14 milhões no YouTube. Hoje, os nossos canais digitais elas somam 52 milhões de inscritos dentro das nossas plataformas. Então a gente, além desse canhão daí da TV que eu já tinha falado, 112 milhões de brasileiros que passam na nossa... A gente tem esse canhão. Então eu acho que essas coisas elas se completam. E quanto mais a sinergia
dos veículos de comunicação, fazendo com que essa coisa, elas se completem e elas ficam cada vez mais orgânicas, cada vez mais uma engrenagem solta, ela facilita a vida do anunciante, ela facilita a vida da agência, como ajuda também o todo. Então isso é um aprendizado, é um conhecimento e é um estudo constante. Se tivéssemos lá atrás achado que a televisão era só televisão, talvez aquela premonição de que a televisão ia acabar teria se dado. Mas não, a gente sempre teve antenado e distribuindo nossos conteúdos, que somos criadores de conteúdo, como eu te falei. Nós somos nativos da construção, porque não tinha outro jeito a não ser construir o conteúdo para ir para o ar. Né? Então a gente tem essa coisa nativa. E acho que todas essas evoluções elas são bem-vindas e são necessárias. Então, de novo, assim, eu sempre tomo muito cuidado em falar do passado, do presente e do futuro, para não ter muita comparação, mas sim mostrar que essa evolução ela cada vez melhora a experiência do cara do outro lado. E é isso que a gente tem que ter sempre na mente. Vocês universitários que estão aí na formação da vida, que estão ingressando no mercado de trabalho, eu acho que tem que estar antenado nesse aspecto. Porque o publicitário mesmo, ele naturalmente ele tem essa evolução, porque senão ele fica desatualizado, fica para trás. Né? Então, é um exercício que vira uma coisa comum. E é o que você falou, não, é porque, isso daí para mim é o meu dia a dia, não tenho o não aprendizado, porque eu sei que todo dia vai ter uma coisa que eu não sei e não conheço, e eu preciso conhecer. Se eu quiser ser um cara ainda do mercado, que esteja atuando e tal, eu preciso estar evoluído e atualizado, senão perde o sentido. Né? Então, eu acho que é isso, acho que o grande legado aqui que a gente pode falar, Bruno, é justamente isso, falar, olha, não deixem as coisas acontecerem e você à margem disso, você tem que ser protagonista dessa história aí. Quanto mais dentro dessa história você tiver, muito mais chance de se transformar num profissional mais completo e, por sua vez, um profissional mais requisitado. E aí, falando hoje dessa geração que se preocupa muito com dinheiro, muito com a remuneração, é uma coisa que isso tudo é consequência de um bom profissional. Quando você se transforma num profissional que tem a somar na tua companhia, ou na tua empresa de mídia, ou na sua agência, seja onde for, acaba sendo remunerado melhor, porque você se transforma num cara bem requisitado pelo mercado. Então, assim, nunca comece pensando na grana que você vai ganhar. Eu falo isso, Bruno, porque eu tenho um filho de 23 anos, o Antônio, que é um puta cara legal demais, assim, é um moleque muito bacana, modéstia. Mas o pai é mó legal, é isso. É lógico. Não, mas eu acho isso, graças a Deus, ele é um puta cara legal, e pode ser só legal pra mim, mas é um puta cara legal. E assim, ele tem esses anseios de um jovem que queria já começar como vice-presidente do mundo, ganhando fortunas e que a vida... E não, eu acho que ele hoje tem, talvez até pelo fato de a gente estar cada vez mais próximo e ele cada vez mais adulto, ele começa a perceber que a vida é uma evolução e as consequências elas acontecem a partir do momento que você faz bem feito. Então é isso, acho que é a verdade da vida. Não adianta querer pular degraus, porque acaba dando errado. Então, assim, é importante você construir e solidificar cada passo que você dá na tua profissão, para daí você ser bem remunerado, bem reconhecido, bem tudo. E aí você ter uma durabilidade, uma longevidade profissional maior. Porque, Bruno, eu não sei se eu já contei essa história para você, mas eu tenho certeza que eu vou viver até os 90 anos. Então, assim, eu tenho o maior medo de pensar em aposentadoria. Porque eu ainda vou viver tanto, cara. E se eu ficar em casa, sozinho, eu já te falei até dessa minha teoria, eu brinco sempre, é óbvio, gente, que é uma brincadeira, mas assim, é real, porque ela faz o seguinte... Você vai falar o dia da aposentadoria? Você vai falar da trilogia de aposentadoria? Eu tô me segurando porque eu falei, cara, eu não vou falar, eu vou deixar ele falar, porque é maravilhoso. Imagina, eu contei para todos os meus amigos, eu falei, cara, tem meu plano. Mas, Bruno, você imagina a gente com a energia que a gente tem, se aposentar, porque já ganhei dinheiro, já tô cansado, já isso e aquilo outro. Então eu brinco que são 3 fases que vão acontecer.
na vida de um cidadão comum, principalmente na minha. Eu acho assim, que os primeiros 2 anos eu vou ser um atleta de Cristo, eu sempre gostei de esporte, sempre corri pra caramba, então eu vou fazer todas as maratonas que eu não quis fazer e tal, isso 2 anos, aí chega uma hora que vai encher o saco, aí eu fico lá no clube, os amigos parceiros, aí eu vivo bêbado do clube, porque, por mais que você vai jogar tênis e tomar cerveja, não tem o que fazer. Bom, até o terceiro passo é a vergonha da família, porque você passa de ser o bêbado do clube, você fica em casa e com a vergonha da família, porque você virou um... Então, E é inevitável, né, Juca? eu tenho medo disso, Bruno. Então eu pretendo, obviamente, enquanto o mercado me absorver e achar que eu tenho alguma contribuição, eu pretendo estar aqui. E eu acho que é isso que a gente quer passar aqui para todo mundo que está assistindo, que não adianta. Você tem muita contribuição, Juca, você tem muita contribuição, é um profissional muito importante, é um profissional, você falou no começo, você está linkando com o começo dessa conversa, eu não chamo de entrevista, tá? Sim. Eu chamo de conversa porque é bate-papo. É bate-papo mesmo. É um bate-papo. Então, assim, no final das contas, você falou lá do começo, pô, aprendi com esse aqui eu conversei, fui indo. E assim, é uma carreira que eu falei, caramba, que da hora, que legal. Pra mim era um filme da Netflix, era uma série. Você contando, espero que pra audiência também seja isso. E aí eu falei, cara, que loucura. E chegou a hora de você ser esse cara que faz isso pra gente, sabe? Chegou a hora de você educar a gente, sabe? E se eu me coloco, eu falo abertamente isso. Bruno, que bom que talvez eu tenha alguma contribuição a dar e esse papo aqui, talvez ele seja motivador ou transformador, é isso. Porque de verdade, cara, eu adoro o que eu faço, aquilo que você me apresentou ali, eu adoro o que eu faço. E acho que eu ainda tenho muita lenha, muito carvão, muita coisa para fazer. Porque eu acho que a gente vai viver muito e cada vez mais essas gerações que antecederam a minha, elas têm cada vez mais, vão viver a 100 anos, a 110 anos, vai ser uma loucura isso. Então, assim, não comecem como o meu filho, desculpa, Antônio, te dar como exemplo, no passado enxergava a vida, ele queria começar como vice-rei do mundo e não é assim. E hoje eu vejo pela idade dele, aos 23 anos, a maturidade que ele atingiu de entender que é uma evolução crescente e que se você não se atualizar e não estiver presente esse tempo todo, pode não acontecer. Como pode acontecer diversas coisas, existe tudo nessa história. Então, de novo, Bruno, acho que assim, foi muito, muito divertido bater esse papo. Você é um cara que também, acho que teve uma energia positiva, muito legal quando a gente se conheceu. Quando você me convidou, eu fiquei super lisonjeado e honrado em poder participar de um negócio desse, que faça a gente ensinar alguém ou transformar alguém. Eu acho que é isso, é o mais importante de tudo. Bruno, para terminar aqui, um case da Rede TV recente. Você ainda tem mais um quadro e mais uma pergunta pra você me responder, Juca. Você quer fazer primeiro e eu contar essa história ou não? Não, eu quero que você finalize agora, já vou, porque, cara, é coisa muito boa, surpresa aqui. Vamos lá. A gente fez um engajamento de Mac Lanche Feliz, um negócio que, vocês sabem, é um trabalho super bacana do McDonald's com o Instituto Ronald e tal. E todo ano, todos os veículos de comunicação cedem espaço, fazem, acontecem e tal. E esse ano a Rede TV ela tomou uma iniciativa de fazer um projeto de mídia mesmo. Né? A gente fez um plano de mídia gigante, assim, foi bem robusto, bem construído, onde a gente falava de espaço publicitário, mas o cerne era a construção de conteúdo e tal. E a gente tomou, assim, a gente entregou um negócio muito bacana. E isso daqui não é o Juca, que é dono da emissora, que falou, não, vamos fazer. Não, isso tudo surgiu do Red, que é o Neto, aquela ideia de falar, pô, Juca, a gente pode contribuir mais que isso, né, do que inserções, a gente podia ser mais efetivo, mesmo porque o propósito é sensacional, e a gente está falando de vida. Que essa loucura toda de entrega que a gente fez, esse esforço que a emissora de televisão fez em construir, entregar e tal, porque, acaba todo mundo junto, é uma fábrica aquilo lá. O engajamento que teve da Rede TV, depois de um papo que eu e o Neto tivemos com os departamentos responsáveis em colocar aquilo de pé, que era, no final, é aquilo que a gente espera. Se a gente salvar uma única vida dentro dessa entrega toda, já valeu muito mais que nossas vidas todas de trabalho. Então, eu acho que é isso que é o bacana. No final, a gente sempre tem um lado aqui que
Se a gente transformar, se a gente educar e se a gente cuidar e fazer, tá tudo certo. É esse o legado, é isso que a gente tem que fazer mesmo. O resto é consequência, entendeu, Bruno? E é o real propósito das coisas, né? É Quem isso. trabalha só achando que é por dinheiro, não tá entendendo qual que é o código da situação. Olha, falei o código, já pensei em Marçal já em algumas coisas. Ficou tão na minha cabeça aqueles recortes que eu falei código, falei, caramba, olha que loucura, olha o poder da comunicação. Mas, Juca, tem aqui, você falou de várias coisas. Cara, foram tantos aprendizados aqui que você trouxe, que meu, assim, a gente só tem a agradecer. Eu vou reouvir esse episódio, vou usar de argumentação para muita coisa na minha vida. Legal. Mas tem, agora, indo um pouquinho pro nosso final, tem duas coisas, né, duas partes aqui. Uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu sei, né, cara, quanto que isso tem. A minha crença, tá? Ele é o maior comunicador que a gente já teve, até uma honraria que eu tenho para fazer para ele, porque para mim é o maior comunicador, é quem mudou a televisão, é um cara que fez parte, acho que, de toda a infância nossa, né? Assim como eu falei da Manchete, fez parte de toda a infância nossa. Eu sentava com os meus avós, meu avô de Guaxupé, minha avó de Guaranésia, Minas Gerais, e eu aquela coisa criado com o vô e com a avó, aquele papo todo, aquelas histórias de fazenda que eu só ouvia, que eu era o menino do videogame, hoje, olha só como a vida é. Assistia o Tinder da época, que era o Em Nome do Amor, né? Assistia o Siga Bem Caminhoneiro no domingo. Nem sei se tem ainda, Ju? Não sei se tem. Confesso, não sei se tem. Não sei. Assistia o Siga Bem Caminhoneiro, com a Inesita Barroso e tudo mais, né? E ainda assistia a Telecena, né? Eu confesso que teve 2 vezes que eu chorei na minha vida por famoso. Um deles é o Chorão do Charlie Brown, porque para mim foi uma coisa que na minha geração me marcou muito, eu era muito fã, sou muito fã até hoje eu estava ouvindo. E outro é o Kobe Bryant, porque eu tenho meu braço inteiro tatuado de Kobe, eu fiz uma promessa na minha vida que eu ia... Uma coisa que eu ia fazer quando eu ganhasse dinheiro, menino pobre ganhasse dinheiro, ia no Staples Center, que nem é mais Staples Center, agora é Crypto.com, acompanhar o Kobe, e eu não tive a oportunidade de ver o Kobe jogar, e quando o Kobe veio para São Paulo, no Ibirapuera, eu não fui porque eu estava trabalhando. Olha só. Então eu não pude, eu falei, uma escolha que hoje eu faço. Hoje eu teria ido. Mas o terceiro, para mim, é o Silvio Santos, né? Porque eu não sabia que ia me impactar tanto, porque mexeu com a minha infância, mexeu da forma de falar, TV Globinho, TV Globinho não, né? No caso do SBT, que era o programa do SBT de desenhos, né? O Sábado Animado. Sábado Animado, cara, isso aí. No final das contas, você tinha ali toda ali uma frequência TV Cruz, que eu adorava, e por aí vai. E você fala, poxa, Silvio Santos vai uma história do Brasil, vai uma história dos brasileiros de várias gerações, a sua geração também. Sim, você mesmo disse TVS, né? Bruno, vamos lá, eu acho assim... Como foi trabalhar com ele, Juca? Na verdade, assim, quem sou eu dentro do todo, mas assim, eu tive 2 momentos no SBT e assim, fico até tímido em falar disso, porque o Silvio era um cara que sempre teve as lideranças perto dele, e era ali que ele dava as vozes de comando, e de vez em quando ele dava as palhinhas pra gente, ligava na nossa mesa. Quantas vezes ele ligou para mim ali para perguntar alguma coisa, e eu recebi aquela ligação achando que era alguém sacaneando, porque, aquela voz e tal, era alguém sacaneando. Mas não, era um cara que sempre foi muito generoso, genial em tudo que fez. Eu acho que quem teve a oportunidade de numa exposição que rolou no MIS, que conta a história da vida dele, mostra cada vez assim, se ele já era gênio para mim, mostrou mais ainda a genialidade de um cara que começou na barca do Rio Niterói. Então assim, você vê que o cara era um cara diferenciado, fora da caixa. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: a cada 1000 anos nasce um Silvio Santos. E é verdade, era um cara diferenciado, era um cara que tinha a comunicação, o dom total. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar num período no SBT onde o Silvio estava mais presente e mais próximo,
E depois uma segunda fase, que o Silvio já estava muito mais seletivo, falando apenas com as lideranças e tal. Então, assim, ele sempre foi um cara muito inteligente no sentido de que ele sabia tudo de A a Z e era um cara que tinha generosidade de passar a bola, entendeu? Mas, então, assim, se teve algum momento que aumentou a minha admiração foi quando eu conheci o Silvio Santos pela primeira vez, que eu tinha vendido um projeto que era 1 milhão na mesa para a Nestlé e tal, e entrei no estúdio com o Silvio e tive que falar sobre as regras e tal, e a Nestlé montou uma regra para poder colocar e as pessoas que iam participar e tal, e ele chegou lá, desmontou aquilo em 3 minutos e todo mundo ficou desesperado achando que ia dar problema, e não. Tudo que ele falou que ia acontecer naqueles 3 episódios de Milhão na Mesa aconteceu. Ele foi talvez depois daquela das cartas da Nestlé, foi o segundo maior negócio de participação de código da televisão. Deu um resultado tremendo, e tudo isso pela genialidade dele. Era um cara que ocupava o sábado e o domingo de toda a família brasileira, era um cara que fazia a semana da família brasileira, e era um cara que era um empreendedor, era um cara inteligentíssimo. Então, assim, poucos contatos que tive com o Silvio Santos, eles sempre foram de admiração. Inicialmente você não sabia se você ajoelhava, se você beijava, porque ele era um ídolo de todos, sempre foi. E eu acredito assim, que não tinha ninguém que não chegasse perto dele e não sentia esse frio na barriga, porque ele era gigante, era um cara inacreditável. Então eu tive a oportunidade de conhecer ele no trabalho, assim, mas obviamente não era comigo dia a dia, mas assim, eu tive essa... E a segunda fase já era uma fase que ele já estava mais seletivo, então, mas virava e mexia, tinha alguma generosidade por parte dele de dar alguma coisa para a gente se apegar. E como eu tive a brilhante sorte de participar de as festas de final de ano do SBT, elas sempre foram grandiosas, eram incríveis. Então ele subia no palco, ele pegava aquele microfone, você não escutava uma palavra, a não ser de aplausos e de falar que ele era o máximo. E tive uma oportunidade, que eu não lembro se foram uns 30 anos de SBT, que foi feito lá no Jequiti, que ele é um homem que nunca tinha dado entrevista, ele não dá entrevista, ele já tinha essa característica de não dar entrevista, inclusive... Ele não gostava, né? Ele falava tanto, até das brigas com o Pânico que tinha também. E assim, tem no YouTube esse episódio da convenção de vendas que foi feito no Jequiti, com todos os times de liderança do SBT, onde a Marília Gabriela, que fazia um programa específico de entrevistas dentro do SBT, tentou entrevistá-lo. Ele estava na plateia, com aquela sua camiseta, a sua camisa de abacaxi, com calção de sei lá o quê, com americana, aquelas roupas americanas que só ele conseguia vestir, ficava divertido. A Marília Gabriela tentou entrevistá-lo, ele habilmente pegou o microfone da mão dela. Isso está aí no YouTube, procurem, porque é maravilhoso. E aí ele, de vez de ser entrevistado, ele fala um pouco dele, dos conceitos de vida, relação com dinheiro, relação com sucesso, relação com a comunicação. É uma aula, porque acho que ele era um cara tão brilhante que tudo virou consequência positiva pelo brilhantismo que ele tinha e pela seriedade, pela sobriedade, pela honestidade, por tudo que ele fazia, entendeu? Era um cara ilibável, assim. Então, esse corte vale a pena. Quem está curioso aí com o que eu falei, entra lá no YouTube que você vai ver. É maravilhosa essa história. Acho que é uns 30 minutos. Ele ficou uns 30 minutos falando sobre ele, contando sobre ele, e aí chegou um determinado momento, depois de um período assim, ele fala, olha gente, eu vou parar. Primeiro, isso foi brilhante, ele abriu perguntas para a plateia, então nossos convidados que estavam ali e tal, você podia levantar a mão, vinha a mocinha com o microfone e você perguntava para o Silvio Santos o que você quisesse. Muitos deles que pegaram o microfone travaram, não conseguiam falar nada, mas alguns conseguiram perguntar, e ele respondeu francamente as perguntas. Então você mostra que é um cara incrível, é um cara de uma generosidade incrível. E ele, no final, ele deixa bem claro, assim, tudo na vida você tem que estar determinado, focado, e no fim dá certo. É isso que aconteceu, você entendeu? Eu acho que
Esse foi uma boa experiência, uma boa chance. Como eu te falei, eu tive uma série de pessoas generosas na minha vida e que eu aprendi muito. O Silvio, obviamente, nunca foi um professor direto, mas os atos dele, as posições dele, as coisas dele eram geniais e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, acompanhar isso de uma forma legal, próxima. Foi bem divertido. Você sabe que eu conheço esse corte, sou muito fã desse corte. Uhum. Tem um outro corte que você deve conhecer, que para mim é uma aula de ser apresentador e você dividir a fama com a administração. Que é com ele quando ele foi no banco, não sei se isso é anos 80, você é enciclopédia, você vai saber. Quando ele foi no banco com o Carlos Alberto, no banco da praça, e ele senta com o Carlos Alberto, e aí ele começa a falar, Carlos Alberto, pô, tentei te trazer tantas vezes e você não veio, é muito difícil. Ele falando, cara, não gosto. Mas no final das contas ele foi, sentou e ele tava de óculos. Ele, esse aqui é o Silvio Santos, laiá, 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 e por aí vai. E aí ele, agora o Cenoura Bravanel. O Cenoura Bravanel é responsável por tantas fases. Para mim, aquilo ali é a aula sobre ser um comunicador e administrador e você não deixar a fama sobressair a sua situação e você entendimento da tua pequenez no mundo. É isso. Então, no final das contas, é muito legal, né? Quando a gente vê isso. É um legadão. E já que... Foi uma empresa que eu fui muito feliz. O SBT também era uma casa foi muito divertido e trabalhei um bom período lá, mas enfim, é um gênio. Sobre a pessoa, Silvio Santos, é o que eu falei, a pouca impacto, pouca proximidade que tive, sempre foram momentos especiais e levo para mim e levarei para o resto da minha vida, porque era um cidadão incrível. E esses cortes que hoje existem na internet, graças a Deus que o digital existe para ter essas memórias mais próximas, quem tiver curiosidade vai lá, porque vale a pena escutar e ver aquilo lá acontecer, porque é brilhante mesmo, Bruno. Você tem toda a razão. E na minha pequenez, na pequenez aqui do Marketing The Podcast, a gente saúda aí Silvio Santos, SBT, um beijo na família, né? E no coração da família, e que seja eterno. E toda vez que eu abro o streaming do SBT, e sim, eu abro o streaming do SBT, eu faço questão de ouvir o barulhinho ali do SBT ali para falar da musiquinha do Silvio Santos, que ali é um easter egg de publicidade maravilhoso, já que o tema é publicidade, né? Então, já que você também citou, o quadro surpresa aqui é o seguinte, já que você citou, não achei que você ia citar, eu não acredito em coincidência, acontece. Com todo respeito, não sei se vai chegar pela nossa pequenez, mas a gente vai fazer aqui, eu era muito fã de Frente com a Gabi, né? Assim como era muito fã de Provocações com a Bujanra. Com a Bujanra, na cultura. Sou muito fã. O podcast nasceu muito dessa junção de coisas que eu assistia. Jô no SBT, eu assistia muito essas coisas, eu passava tempos vendo isso, né? E o Roda Viva também, que eu adoro. Tem uma coisa que eu amo, Juca, quando tem a questão do Quércia, quando ele fala caluniador, mentiroso, caluniador. Eu amo aquela coisa, virou até o corte do meu podcast. Então a gente vai fazer aqui um de frente com o Brunão. Vamos lá. Tá? Juca por Juca. Ai, um cara feliz, um cara alegre, que busca sempre o melhor de todos. Acho que é isso aí. Time de futebol. São Paulo Futebol Clube. Deve estar jogando agora e massacrando o adversário, espero. Esperamos, né? Eu também, pelo meu sogro aqui, eu espero bastante. Vida. Nossa, é profundo isso, né? Vida. De frente com a Gabi era assim. Vida é um negócio bacana. Eu sei lá, eu tenho sorte, Bruno. Eu tive uma vida boa, eu tenho uma vida boa. Me cerco de pessoas boas e acho que essa vida ela fica melhor quando você está junto com pessoas que fazem o mesmo que você. Eu tenho hoje uma família bacana que contribui com tudo da minha vida. Então isso é legal demais. Tem uma puta companheira que é a Débora, quem conhece sabe o que eu estou falando. Então isso tudo é a minha vida. Eu me alimento dessas pessoas que me cercam. Felicidade. De novo, todo mundo acha tão difícil buscar felicidade. Outro dia eu postei um negócio e o Arnaldo Botelho de la Rosa, que é um dos
profissionais que trabalhou comigo também, ele respondeu. Mas eu acho assim, que a vida, quando a gente começa a ficar maduro, a gente percebe que a gente precisa de tão pouco para ser feliz, e a gente entra numa máquina de lavar, e parafraseando você, a gente acaba achando que a gente tem as necessidades muito maiores do que elas são. E quando você tem essa maturidade de achar que, olha, você não precisa mais ter para os outros, e sim para você mesmo, e ter um cuidado maior com você, é aí que você chega na felicidade. Ser feliz não precisa muito, basta querer. Não é, tem que querer, porque a vida não é fácil para ninguém, sempre há os percalços, sempre há as piruetas, sempre há tudo. Então, eu acho que a felicidade é uma questão de estado de espírito. Você tem que querer ser feliz. Se você der importância para não felicidade, você se ferrou. Então, eu acho que a felicidade é isso. É uma meta e uma métrica de vida. Ponto. Publicidade. É uma indústria incrível, né? A gente falou tanto aqui. Eu comecei nesse negócio porque meu pai era publicitário. E aí eu acabei virando publicitário porque meu pai era um cara que eu achava brilhante. Era um cara que trabalhava muito, era muito ausente, como todo pai publicitário dos anos 70, 80. Ele tinha uma produtora, que era a Sonima, que era a maior produtora de comerciais do Brasil, e que depois virou gravadora, que era os estúdios da Som Livre. Quer dizer, era um cara dinâmico, era um cara jovem. Então a publicidade entrou na minha vida por causa do meu pai. Eu ia visitar ele no escritório, era uma coisa brilhante, era uma coisa magnânima. É uma indústria maluca, né? Então a publicidade, para mim, é um legado de vida, assim. Eu aprendi com o cara lá, que é meu pai, que é um puta cara bacana, era um cara brilhante, era um cara fora da caixinha também, era um cara que ele já tinha antenado um mundo diferente e tal. Então, eu acho que a publicidade faz parte da minha vida, é um instrumento de vida mesmo. Televisão. Encantador, é aquilo que eu também já falei aqui. Ela vem junto com um monte de coisa, né? Não é só televisão, ela é tudo. Ela é um centro de entretenimento, ela é um aprendizado, ela é tudo um pouco. Então, televisão é um grande negócio. E é uma paixão, essa que é a verdade, é a paixão do Juca. Próxima, quem vem aqui é a Gabi, tá? Então, muito obrigado. Boa, Bruno. Ju, é uma reverência à televisão, já o episódio é sobre isso, publicidade, televisão, é uma reverência a grandes programas, e que são programas que influenciaram o marketing de podcast. Óbvio que eu tenho uma questão mais linear, profissional, podcast, mas eu trago todas essas essências que vieram da televisão. Finalizamos aqui o programa. Juca, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Por vezes aqui me tocou esse papo, me tocou bastante. Fiquei emocionado por vezes e não demonstrei. E assim, justamente foi muito legal. Eu sabia que ia ser um papo legal, mas foi 3 vezes mais anos-luz do que eu imaginei que seria. Obrigado, tá? O microfone está sempre aberto aqui no Marketing The Podcast para você. Você é um amigo nosso. Obrigado. Então, aqui sempre o podcast vai estar para você. Bruno, brigadão. Eu que tenho que te agradecer muito. A gente é o mais recente novo amigo, porém parece que a gente é amigo há muitos anos, porque eu acho que quando tem essa afinidade acontece isso mesmo. E de novo, cara, cada vez que você me convidar para bater papo, tomar uma, você sabe que eu sou um cara facinho. É fácil de me convencer. Então, assim, espero ter contribuído alguma coisa aqui no todo. Essas histórias, elas fazem, de fato, parte da minha vida. Não tem grandes invenções ou grandes criações aqui. É real. E, assim, ela só acontece porque tem um cara do outro lado aí chamado Bruno que vai atiçando e vai provocando essas coisas saírem de dentro de mim. Até o telefone da casa da minha mãe eu lembrei, cara. Ó que loucura. Então é isso aí. Eu espero ter contribuído mesmo e vamos falar cada vez mais aí. Tá bom, velho? Muito obrigado de coração de tocar um pouco aí da história, da pequena história da minha vida. Eu que agradeço, quero agradecer muito aqui os patrocinadores do Marketing The Podcast. Então a gente tem aí o nosso Decimon Marketeers, maior comunidade de marketing do país, que patrocina o Marketing The Podcast, e a Yuma SA,
que é a Yuma Skills Academy, que é uma pós-graduação voltada a uma pós-graduação executiva com segurança mental, que faz treinamento em company também. Então façam lá os cursos da Yuma. Eu sou um aluno de neuroliderança positiva e façam lá, eles apoiam a gente. Muito obrigado por vocês fazerem esse programa ser possível. E é isso. E vamos terminar, pessoal, o programa hoje, o episódio, de uma maneira diferente. Laiá, 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 não vou fazer aqui. Quem quer dinheiro? E é isso. E um grande abraço, pessoal. Valeu, e até mais. Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com.